que ele é a encarnação do poder, da graça e da misericórdia de Deus. Era um sábado, um dia de culto na sinagoga, e todos estavam reunidos para ouvir o sermão. O sábado era um dia que guardavam para o descanso, de acordo com a lei de Moisés. Eles não faziam nada nesse dia. O sábado era o dia em que paravam o trabalho físico e começava a adoração ao Deus Criador. O dia de sábado era o dia de comunhão com Deus, o que para nós hoje é o dia de domingo, pois é o dia em que paramos e vamos ao culto buscar a Deus. Claro que não somente nesse dia, mas é o dia em que a maioria das pessoas está de folga, então pode congregar. Para nós entendermos bem essa passagem, é preciso explicar o que representava o sábado para o povo de Israel. Começando pelo livro de Gênesis, está escrito: Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, pois nele descansou depois de toda a sua obra de criação. A Bíblia de Jerusalém, em uma nota de rodapé, informa que o Shabá, ou sábado, é uma instituição divina. O próprio Deus descansou nesse dia. A guarda, a observância, o mandamento do sábado representava e ainda representa para o povo judeu uma ordem expressa a ser cumprida sem restrições. Lá em Êxodo 28:10 diz assim: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O sétimo dia, porém, é o sábado de Yahvé, o teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem teu escravo, nem a tua escrava, nem teu animal, e nem o estrangeiro que está em tuas portas. Em Êxodo 35:3 diz assim: no dia de sábado não acendereis fogo em nenhuma de vossas casas. Em Êxodo 31:14, observareis, pois, o sábado, porque é uma coisa santa para vós. Quem o profanar será castigado com a morte. Todo que realizar nele algum trabalho será retirado do meio do povo. É dentro desse contexto que esse texto de Lucas 6, que nós acabamos de ler, começa afirmando: Jesus entrou de novo na sinagoga e ali estava um homem com uma das mãos atrofiadas. E o observavam para ver se Jesus o curaria no sábado, para assim poderem acusá-lo. Mas Jesus não era simplesmente um pregador como eu. Jesus não era alguém que se encontrava ali como outra pessoa qualquer na sinagoga. Quem estava ali era o Senhor do sábado, o motivo pelo qual deveriam guardar o sábado. O dia era sábado. Aos olhos de Jesus, porém, havia algo muito mais importante do que a observância do preceito do dia de sábado. Naquela sinagoga, havia um homem triste, angustiado, frustrado, que necessitava de cura. Um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, criado por amor e para amar. E a necessidade daquele homem estava e está acima de qualquer lei ou preceito para Jesus. Pois o ser humano é o alvo da misericórdia de Deus. Jesus então entrou na sinagoga e começou a ensinar ao povo ali presente. E no meio da multidão estavam os religiosos, claro. Eles não se interessavam pelos ensinamentos de Jesus, porque os religiosos sempre acham que seu conhecimento sobre Deus é muito maior do que o dos outros. Por isso, eles achavam que sabiam mais acerca de Deus do que Jesus poderia saber. É sempre assim. As pessoas religiosas, elas acham que sabem muito sobre Deus. Na verdade, eles tinham medo da sabedoria e do conhecimento de Jesus, porque ele ensinava com autoridade. Lembra de Eclesiastes? Aquele de quem Deus se agrada, ele dá conhecimento, sabedoria e alegria. Amém. Uma das características dos escribas e fariseus é que eles não andavam atrás de Jesus para ouvir os seus ensinamentos,
Eles estavam sempre à procura de algo que pudessem usar para incriminar Jesus junto aos governantes. Diz assim Lucas 6,7. Os escribas e fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria a cura no sábado, a fim de acharem do que acusá-lo. Eles não se importavam com as pessoas, se alguém ali estava precisando de cura, de libertação, de ajuda emocional e espiritual. Os religiosos são assim até hoje. Eles estão sempre prontos a tecer críticas, a apontar o dedo e primam pela observância estrita da lei. Mas eles não se importam com o sofrimento das pessoas, não se importam em se deslocar para ajudar as pessoas que precisam. E eles conviviam com Jesus diariamente, mas não conheciam a Jesus. Também não queriam conhecê-lo, porque conhecer a Jesus significa estar aberto a mudanças e a transformações. Mas ali no meio dos críticos havia um homem que estava prestando atenção nas palavras de Jesus. Ele estava interessado nos ensinamentos de Jesus. Ele absorvia as palavras de Jesus sem prestar atenção aos críticos. Esse homem tinha uma das mãos ressequidas ou mirrada. Ou seja, ele tinha uma deficiência. E ele tinha sede de Deus. Ele não estava ali por causa da cura, porque se isso fosse verdade, ele teria se revelado a Jesus fora do templo e pedido cura, a sua cura, como era comum as pessoas fazerem quando Jesus caminhava pelas ruas. A Bíblia diz que em determinados momentos as pessoas se jogavam em cima de Jesus, para assim tocarem nele e ficarem curadas. Mas não era esse o caso desse moço. Ele estava ali, quietinho no templo, ouvindo tudo que Jesus falava. Mas há um outro detalhe interessante nessa passagem sobre esse homem. Um homem com defeito físico, de acordo com a lei de Moisés, não podia aproximar-se do altar. Está lá em Levítico 21, versículos 18 a 21. Nenhum homem com defeito poderá se aproximar. Não deve ultrapassar a cortina ou se aproximar do altar por possuir um defeito. Mas Jesus, que era conhecedor do interior humano, sabendo que dos pensamentos daqueles críticos, ele chamou logo o homem da mão ressequida. Eu fico imaginando aquele homem, ele deve ter entrado no templo cobrindo o defeito físico com a manga da roupa. Ele ficou mais para trás. Ele ficou ali quietinho, sentado, encolhido. Tanto é que Jesus mandou ele levantar. Ele não queria que ninguém soubesse que ele tinha aquele defeito, porque senão ele não poderia se aproximar mais. Ele era impuro. Mas acontece que Jesus parou a sua mensagem no meio e convidou aquele homem a estar com ele. Em pleno sábado, será que Jesus iria curar? Pensavam aqueles religiosos. Jesus não estava preocupado com eles e nem se importava com o que eles falavam entre si. Abertamente, Jesus continuava a agir, porque Jesus vê a nossa deficiência física, emocional e está disposto a curar. Ele nos chama hoje a sermos curados por Ele. Ele nos chama a fim de que nos coloquemos de pé. Eu sempre que peço oração por mim, eu peço que o Senhor me mantenha de pé. Porque se manter de pé na presença do Senhor é poder olhar a vida com os olhos abertos, atentos e sempre para frente. Se colocar na presença de Deus de pé é estar disposto a continuar com alegria, com perseverança, porque muita gente empurra a vida com a barriga, muita gente se arrasta pela vida, vive sofrendo, amargurado, frustrado, angustiado, e não é essa a vida que Deus tem para nós. O homem respondeu ao chamado de Jesus e colocou-se de pé. Sabe aquele dia que você quer ir para a igreja, você não está nem muito bem arrumado, você chega lá depois que o culto começou, fica lá no cantinho, a fim de que ninguém te veja. Assim era aquele homem naquele dia. Ele tinha um defeito. Ele chegou lá, ficou quietinho no canto dele, mas Jesus vê tudo.
Jesus não vê só o que está por fora, aquele homem escondendo aquela mão mirrada, ressequida, mas Jesus vê tudo. Jesus via tanto a mão como via o coração daquele homem. Ele também não se importou com os religiosos. Ele sabia quem era aquele homem que o chamava e sabia o poder de que apenas uma palavra dele proferida poderia fazer em sua vida. Aí diz assim: mas ele, lhes conhecendo os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Ou seja, esse homem estava sentado e num canto. Jesus mandou levantar e vir para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé e continuava Jesus. Então disse Jesus a eles: é lícito, ou seja, é correto, fazer no sábado o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Jesus olhou nos olhos daqueles religiosos, olhou com profundidade cada um deles. Queria uma resposta que não veio, fez-se silêncio. Quem é que vai responder uma coisa dessa? Não havia resposta para aquela pergunta tão simples, mas com muita profundidade religiosa e além do que aqueles homens conheciam sobre a lei. Afinal, é certo ou não curar aquele homem? Será que pelo fato de ser sábado, deveria deixá-lo voltar para casa sem cura, da mesma forma que ele chegou ali? Seria justo despedi-lo sem oferecer a ele a oportunidade de receber a cura definitiva? Jesus não vai deixar que nós voltemos sempre para casa depois de um culto da mesma forma que nós chegamos. Quando nós buscamos a Ele, quando nós nos chegamos a Ele, chegamos para cultuá-lo, para adorá-lo, Ele nunca deixa que a gente volte do jeito que a gente chegou. Ele sempre tem algo para nós. Jesus esperava a resposta, e é interessante também lembrar que Jesus normalmente mandava e a pessoa ficava curada. Mas naquele momento, Jesus queria mostrar à multidão a diferença fundamental entre religião e fé. Jesus esperou mais um pouco, mas não houve resposta. Então Jesus disse, e fitando os olhos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Primeiro Jesus mandou que o homem estendesse a mão, para que todos vissem o que acontecia ao homem. Eu fico imaginando a alegria daquele homem e de todos à sua volta. Eu imagino a alegria quando chegou em casa. Todos estavam maravilhados. E eu fico pensando também na lição que nós aprendemos aqui. Muitas vezes nós queremos esconder as nossas deficiências. Muitas vezes nós queremos ocultar debaixo dos panos. Mas Jesus não quer que a gente continue com essa deficiência, com essa dificuldade. Jesus mandou aquele homem estender, porque Ele quer verdadeiramente, não é mostrar para todo mundo e nos expor. E quando isso às vezes acontece, é porque Jesus quer uma cura definitiva. Jesus não quer que a gente viva escondendo as nossas imperfeições. Ele quer que a gente mostre para Ele: Senhor, eis-me aqui, eu tenho dificuldade nisso, tenho dificuldade naquilo, não consigo fazer isso. Eu lembro que quando eu aprendi, assim que eu aprendi, eu aceitei Jesus com 14 anos, e aos 17 eu tinha uma dificuldade enorme, porque eu lia muito a Bíblia. E eu via que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E aquilo começou a me angustiar, porque eu disse: mas eu não te amo sobre todas as coisas, Senhor. E eu lembro que eu passei anos da minha vida, em muitos anos, pedindo o dom do amor e pedindo a Deus que fizesse com que eu amasse daquele jeito. Porque esse era o meu problema. Eu tinha consciência de que eu não amava a Deus, eu amava mais meus pais, eu amava mais um monte de coisas, mas não a Deus em primeiro lugar. Eu sabia que Ele não estava em primeiro lugar na minha vida, e isso me angustiou por mais de uma década, muito mais. E eu achava que se Deus me desse o dom do amor, eu ia acordar de manhã abraçando e beijando todo mundo. Ia acordar de manhã: ai, como você é maravilhoso. Mas não é isso. O que Deus quer fazer em nós
é exatamente nos ensinar a ver as coisas como Ele vê. Amém. As pessoas só viam aquela mão ressequida, as pessoas só viam aquele problema, só viam que era sábado. E sábado não pode fazer nada, mas Jesus vê muito além. Ele é o Senhor do sábado. Ele sabe das minhas e das suas dificuldades. E muitas vezes a pessoa às vezes diz para mim: pastora, Deus não vai deixar eu envergonhada, né? Não vai deixar acontecer isso. Muitas vezes, irmãos, Deus permite certas coisas. Sabe por quê? Deus não quer que a gente viva passando maquiagem nos nossos problemas. Ele não quer. Nós vamos gastar quilos e quilos de maquiagem, não é? Como a gente rebocando a cara, né? Quase todo dia. Mas não vai resolver. Jesus quer uma cura completa, definitiva. Por isso que às vezes Ele diz para você: vem para o meio, levanta. Para de passar maquiagem nesse problema. Levanta, vem para o meio. Mostra o que você tem. Na verdade, o que Jesus queria dizer para ele: me mostre o que você tem, que eu quero curar. E é isso que nós temos que aprender a fazer. Jesus sabe tudo, Ele vê tudo. Davi dizia que ele apresentava a Deus todas as suas inquietações. Tem uma versão que diz que todas as minhas angústias, todos os dias eu apresento a Deus todas as minhas angústias. Para quê? Deus não sabe? Sabe. Mas Deus se agrada quando a gente faz isso. Ele se agrada em nos ajudar. Ele se agrada em nos levantar, em nos pegar pela mão e dizer: levanta, anda. Eu te criei para você andar de cabeça erguida, para você seguir em frente. Era isso que Ele queria dizer para aquele homem. E eu fico imaginando que esse homem também, ele não foi atrás de Jesus na multidão. Devia ser uma pessoa tímida. E ele ficou ali naquele cantinho. Ele imaginou que naquele cantinho ninguém iria incomodá-lo. O problema estava coberto com a roupa. Ninguém iria incomodá-lo, mas Jesus vê tudo. Jesus não quer que a gente ande mais maquiando as nossas dificuldades. O homem devia estar exultante, porque a partir daquele dia, ele não iria precisar mais esconder aquele defeito de ninguém, porque o defeito não existia mais. E assim é Deus como que Ele quer fazer conosco. A gente às vezes tem umas dificuldades para seguir a Jesus. Uma vez eu me afastei dos caminhos do Senhor, e eu vivia morrendo de vergonha. E um dia me levaram para orar com uma profetisa. E eu só faltei enfiar minha cara pela terra abaixo. Senhor, vai me dar uma bronca. Deus vai usar essa mulher, vai me dar uma bronca que eu não sei, eu já estou arrasada. E eu nunca vou esquecer o que Deus disse para mim. Ele disse: eu sei das tuas dificuldades, mas eu vou te ajudar em todas elas. E um dia você vai estar de pé e será uma árvore frutífera plantada no meu jardim. Amém. E muitos virão se abrigar em ti. Amém. Naquele dia, eu confesso que eu não acreditei naquela profecia. Eu disse: meu Deus, coitada dessa criatura. Ela está querendo dizer uma coisa para me alegrar, porque ela está vendo que eu estou arrasada. Mas não era mentira. Deus me colocou mesmo de pé. Porque eu cheguei ali naquele dia disposta a abrir o meu coração para Deus e dizer: Senhor, eu sei que eu fui pensando assim: Senhor, eu tenho tanta dificuldade em seguir os teus mandamentos, em andar na tua lei, em ficar de pé na tua presença, que depois disso, todos os dias eu peço a mesma coisa, que Deus me mantenha de pé na presença dele. Jesus não quer que vivamos nossas vidas nos escondendo de nada. Ele nos chama, nos ordena que nós nos coloquemos de pé na presença dele, a fim de que ele faça o milagre à vista de todos. E o maior milagre é transformar dia após dia, um dia após o outro, um dia após o outro. O maior milagre de Jesus é esse, é ir transformando as nossas vidas um dia após o outro. As pessoas correm atrás de milagres que são feitos instantaneamente, mas o maior milagre de Jesus é esse. Todo
todo dia nós andamos com Ele. A cada dia Ele nos mostra mais e mais dele. A cada dia nós somos mais transformados. Mas nem todos estavam contentes. Os religiosos estavam furiosos com Jesus. Diz assim a palavra: mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fazer a Jesus. Hoje, Jesus continua ensinando na sinagoga, no templo, nas igrejas, nas tendas, por meio de seus discípulos e de sua palavra. De que lado nós estamos? Daqueles que estão lá para criticar? Ou estamos bebendo da fonte de vida que é Jesus? Muita gente vive para criticar as igrejas, os irmãos. Ali é assim, ali é assado. Mas Jesus quer que a gente cuide da vida da gente. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Tem gente que vive em briga ferrenha. Porque o fulano de tal faz isso, o lugar fulano de tal faz aquilo. A gente tem que se preocupar em se santificar, em se chegar a Deus. Todos nós temos muita dificuldade em ficar de pé. E isso já é o bastante. Lembre-se, Jesus está no templo e Ele quer curar. Ele chama os que estão à margem. Levanta-te e vem para o meio. Deus não quer que a gente fique à margem, que a gente fique fora, que a gente fique quase saindo. Não, Ele quer que a gente venha para o meio. Ele quer nos envolver. Ele quer que a gente caminhe com Ele. Hoje Jesus chama o que está enfermo, o que está com a sua vida ressequida em alguma área. Não esconda. Estende para Jesus agora o seu problema, a sua mão ressequida, a sua dificuldade. Ele está no templo para curar, libertar e trazer vida onde está morto. Quarta-feira veio uma pessoa aqui e ela estava com muita dificuldade, chorava muito, tinha um problema que não passava nunca, uma dor, uma dificuldade. E ontem ela me ligou e disse: pastora, que bênção, melhorou muito. O que Deus quer fazer com aquela pessoa e com cada um de nós é que a gente se alinhe com Ele. Não que a gente ande do lado de fora, à margem. Deus quer a gente no centro da vontade dEle. Quantas vezes queremos a cura, mas não queremos o remédio que o médico receita? Quantas vezes nós queremos nos livrar dessa ou daquela situação, mas não queremos seguir as orientações de Jesus? A mão ressequida é uma alegoria. Jesus se importa conosco e quer nos dar aquilo que nos falta. Quer curar o que nos envergonha. Quer que mostremos aos outros, não como deficientes. Nós não precisamos nos mostrar aos outros como deficientes, e sim como pessoas curadas e transformadas por Ele. Jesus quer que a gente apresente essas deficiências para que depois a gente conte a todo mundo: olha, eu era deficiente, mas Jesus me curou. É por isso que Ele se importa com você. É por isso que eu tenho certeza de que a sua e a minha vida não vão continuar como estão. Jesus tem tesouros escondidos para nós. Ele tem cura física, cura emocional, cura espiritual. Ele tem tudo o que nós precisamos, que é para depois nós darmos testemunho do que Ele fez por nós. Aquele homem não tinha força para segurar a sua mão. Ela não se abria para receber. A fé ressequida também é assim. Não se abre para receber as bênçãos de Deus. Vive em total carência espiritual. Não tem força para receber as promessas quando vêm as dificuldades. Qualquer obstáculo, por menor que seja, provoca desânimo. Mas Jesus sabe que nós temos pouca fé. E essa foi uma das coisas que o Senhor me disse naquele dia. Eu sei que a sua fé é muito pequena, mas eu vou aumentá-la. E você vai dar testemunho de mim aos outros. Você vai dizer como eu mudei a sua vida, como eu curei a sua alma, como eu transformei a sua maneira de viver. Foi a profecia que mais marcou a minha vida. Aqueles cuja fé está ressequida devem olhar para os exemplos de fé da palavra de Deus.
crendo que não é privilégio de poucos, mas de todos os que creem em Jesus e na sua palavra. E sobre a sua vida tem o selo da promessa. Homens e mulheres desse milênio parecem carregar dentro do peito um coração que chora, que sofre pela limitação física, psíquica, emocional, que os aprisiona e acorrenta. O mais importante de tudo isso é que aquele homem não era surdo. E eu e você também não somos. Jesus está olhando agora para nós e repetindo o que ele ordenou ao homem da mão atrofiada. Levanta-te, ponte de pé. Vem para o meio, vem para o centro da minha vontade. Ouça a voz dele. Levante-se, estenda a sua mão ressequida. Tudo aquilo que você quer que mude na sua vida. Tudo aquilo dentro de você que você quer que o Senhor cure, que o Senhor transforme. Diga a Ele o que te entristece, o que te frustra, porque Ele quer te curar. E Ele quer fazer isso à vista de todos, para que todos vejam o Deus maravilhoso que Ele é. E todos sabem que você é um escolhido dEle. Jesus, obrigada por Tua palavra, Senhor. Obrigada porque um dia o Senhor nos resgatou.